Eruxalai. Quando cheguei em Eruxalai, era ainda criança, trazido por minha irmã para a escola bíblica dominical, que não era de dia, era noite, e ali tinha estudos, também tinha no meio da semana. E ali eles ensinavam as crianças o caminho que devem andar, e muitas crianças foram instruídas. A minha irmã hoje está no Rio Grande do Norte, ela é obreira da Universal, nunca se afastou dos caminhos de Deus, e graças a Deus a maioria do que foram instruídos hoje serve ao Senhor, ou nesse reino, ou em outra igreja. Por volta de 1995, já mais adolescente, aqui no templo antigo, ali atrás, eu confessei ao Senhor Jesus ainda, adolescente, e fui batizado lá também naquele templo, porque lá dentro tinha um tanque, uma piscina, onde poderia batizar as pessoas e fazer tudo ali, que era 2 vãos, né? Tinha a escola bíblica mais ao fundo e o templo principal à frente. Era um pouco diferente de hoje, tinha uns bancos de madeiras compridos, era um templo menor, era cheio ainda, porém era menor, era reduzido e nós tínhamos muito para fazer. Aí depois viemos para cá, depois em 1999, aqui já com esse templo construído, eu vim aqui, ele não tinha reboco, não tinha teto, ele não tinha janelas, não tinha piso, como hoje tem uma cerâmica bonita, era tudo ainda muito grosseiro, porque ainda estava em fase de construção, em fase de acabamento, e o Senhor mandando quem abençoasse e abrindo as portas para que pudessem concluir. Nesse meio termo, aqui havia também as escolas bíblicas, tinha as escolas de ensinamentos que funcionavam pela manhã e era muito edificante. Nós tínhamos de 3 a 4 turmas, dividido por faixa etária, por idade, indo de pré-adolescente até chegando na juventude. Eu me lembro que tínhamos professores como o irmão Saul, Marques, como o pastor Neto e a pastora Jussara, e outros professores como o Francisco. Acredito que hoje pastor Francisco. E eles nos ensinavam e nos instruíam com muito temor e com muita aplicação. E nós pudemos aprender muito, muito mesmo, com aqueles professores e outros que depois vieram. E todos aqueles que fizeram parte dessa igreja na sua formação ou no seu desenvolvimento, eu posso ser testemunha que sempre aprendeu do melhor e comeu do melhor pasto. Sempre foi um diferencial em Eruxalai o ensino e a preocupação em ensinar a palavra. Então, com esse ensinamento nós tínhamos uma leva de jovens que saíam para o evangelismo, tinham as suas instruções, e com isso a igreja foi crescendo em número, em graça, e crescendo também com os seus ministérios. Os jovens iam se acrescentando, e a nossa igreja chegou a ter 70%, 80% somente por jovens. Ela iniciou com idosos, porém quando ela foi se renovando, uma boa fração de jovens no nosso meio. E esses jovens, muitos aplicados ao louvor, aplicado aos ministérios e ao ensinamento da palavra. Como líder do evangelismo, Williams e Perboari, que hoje são pastores, pastor Williams e pastor Perbó, e eles nos instruíam todas as tardes do domingo para evangelizar, para falar de Jesus. E foi aqui também que eu aprendi ao evangelismo, a falar de Jesus. E a primeira palavra que eu consegui falar no evangelismo foi Jesus te ama, com muito sufoco, mas depois que falei essa primeira palavra, aí tomei gosto e fui aprendendo com os irmãos esse ministério. Nós tínhamos também a equipe de consolidação, que era chamado de discipulado. Nós tínhamos grupos nas casas
Esse grupo ele poderia ser misto, que é heterogêneo, ou homogêneo. O que eu fazia parte, ele era misto. Ele era composto por homens e mulheres, e na liderança tinha Iane Gonçalves e Renata Rocha, que eram as nossas líderes. E daquele grupo de discipulado também saiu muito ensinamento e muita base bíblica. E daí do grupo de discipulado, que era idêntico a um grupo celular, uma célula, porém com a diferença de que a célula ela é mais homogênea, e o intuito da célula é a multiplicação, onde você tem que ter no mínimo 3, ou para começar essa célula, cada um desses 3 orando por 3, para podê-los ganhar para Jesus, e depois que se ganha essas vidas, se multiplica para cada um ter os seus 3. E a visão celular, quando chegou, ela nos trouxe também essa dinâmica. A dinâmica de não somente nos reunir para se fortalecer e se consolidar, mas também para expandir, além do domingo, de alguns dias da semana, para buscar vidas para Jesus. Com isso, com a chegada da visão celular, nós também tivemos o Ministério de Consolidação, que era consolidação e recepção. O sistema era quando a pessoa aceitava Jesus, quando ele confessava Jesus como Senhor e Salvador, ele era recepcionado, fazíamos uma ficha dessa vida, ela dizia o seu endereço, o seu telefone, o melhor horário para visita, e uma pessoa era designada para fazer uma ligação telefônica, para fazer uns estudos de discipulado e acompanhá-la por um tempo. Depois ela era mandada por um encontro e passava pelos processos devidos para que ela se tornasse um cristão ativo e multiplicador no reino de Deus. Com a chegada da visão, nós também tivemos inserido no ministério o Ministério de Dança, que é um grupo de apoio no louvor e adoração. E por volta do ano 2000, 2001, tivemos o início, onde a primeira líder desse grupo foi Maiara. E nós tínhamos ali uns 7 homens e várias mulheres no grupo. E ali pudemos iniciar e até hoje permanece. Tivemos a ida do nosso pastor ao encontro, onde ele foi instruído, onde ele foi impactado, e com essa instrução ele trouxe a visão para a igreja, ele nos informou, ele nos orientou, ele fez conosco palestras, nos explicando como funcionava a visão, nos inseriu no propósito e adotou a visão. E adotando a visão, ele colocou o encontro, pré-encontro, colocou a escola de líderes, que foi mais um instrumento de consolidação, de ensinamento, mais um instrumento de capacitação para os fiéis e para os discípulos dessa igreja. E com isso também pôde fortalecer ainda muitas vidas. Com o grupo de discipulado, como já havia antes, que as pessoas se dedicavam a evangelizar, com a escola de líderes pôde ampliar mais a capacitação de cada pessoa na igreja. Então ampliou-se também a capacidade de ganhar alma, e não somente de ganhar, mas também de gerir a alma e de segurá-las na igreja, como fazíamos antes com o grupo de consolidação. Só que agora com um intuito maior, que era de ganhar, consolidar, discipular e enviar essa nova pessoa para que pudéssemos estar crescendo juntos. Então, hoje que nós vivemos, ele é uma preparação para o amanhã. E nós contamos primeiro com Deus, para que possa trabalhar nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, dos nossos jovens, para que cada promessa de Deus venha se cumprir sobre a nossa vida e a vida do nosso ministério. Por que eu falo dos nossos filhos, adolescentes, pré-adolescentes e jovens? Porque graças a Deus nós trabalhamos com família. E a família é a base de tudo. Deus, quando criou o universo, ele pôs para governar uma família, um casal, um adulto que tivesse filhos. E de lá para cá não tem sido diferente. Deus, ele prioriza trabalhar a família, porque se a família for sarada,
a sociedade é curada. Se a família estiver ajustada, a sociedade também será ajustada. E graças a Deus que a nossa liderança tem essa visão de que a família é o foco também do Evangelho, é um foco de transformação e é um foco de um alavancar novo. O esposo para com a esposa, os pais para com os filhos, e todos compreendendo que tem que fazer algo sempre para o reino de Deus. E isso nos foi passado pelo ensinamento da palavra, pelo ensinamento da palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque sempre tiveram essa preocupação de trazer esse ensino da palavra de Deus, e que ao longo dos anos ele nunca se perdeu. Porque a palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então pode se passar os números, pode se passar várias questões, porém a palavra de Deus ela permanece para sempre. E o ensinamento da palavra de Deus, ela é essencial na vida de todas as igrejas. E nós louvamos a Deus porque a nossa liderança sempre compreendeu isso na palavra. E que o ensinamento da mesma, ela edifica, ela fortalece, ela nos traz um crescimento e nem sempre ela é representada no mundo. E depois que nós entramos na visão, nós podemos também experimentar a primeira geração de 12, que foi levantada pelo pastor Teobaldo, que hoje nós temos 4 pastores levantados no meio deles, que foi o pastor João, evangelista, neto, do Alto da Aliança, o pastor Williams, que hoje está lá no Dom José Rodrigues, e vemos também o pastor Moacir, que está no centro, e vemos o pastor Edivaldo, que já veio como pastor, só que ele era do distrito de Petrolina, e também tivemos o pastor Jean, que foi da primeira equipe de 12 do pastor Teobaldo. Aí tinha Adilson Rocha e Flávio Rocha, que Adilson também hoje é pastor. Tivemos Wagner, o Osto Wagner, que é irmão do pastor Williams. Tivemos também Carlos Wagner, que é o esposo de Renata Rocha. Tivemos Marques. Tivemos nomes que foram levantados na primeira geração, como Samuel Vitorino, e muitos outros nomes que nos ajudaram no começo. E ali nós tivemos a primeira geração de 12, chegamos a ter os 144, alguns 12 conseguiram levantar os seus 12, conseguiram a instruir, e chegamos ao momento também que estávamos entrando na terceira geração. Saímos desse tempo porque naquele tempo nós tivemos que fazer 3 cultos por noite, como ficou muito puxado, viemos para 2, para não cansar muito, não ficar muito alongado. Nós resolvemos, como igreja, pela direção do pastor Teobaldo, ir para um local um pouco maior, onde congregasse mais pessoas. E congregando essas pessoas ali na rodovia Loma do Júnior à esquerda, onde pega ali a BR, perto do Açaí do Vilela, cabia 1.200 pessoas ou mais, e sempre estavam ali lotados com a visão de Deus. Mas foi um tempo de conquista, um tempo de bonança, um tempo em que Deus fez maravilhas no nosso meio e ainda continua a fazer. Nós tivemos nesse meio termo aí 2 percas que foi impactante na vida de toda a igreja, e foi a de Darlan, que representava a frutificação da igreja. Ele era o homem mais frutífero, a célula mais cheia que nós temos na igreja, e a perca de Lilian, que era a alegria, era uma menina sorridente, e todos se abalaram com a perca dos 2. Mas o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Nós demos a volta por cima e estamos aqui hoje. Estamos aqui com novas metas, estamos aqui com novos ideais e acreditamos que as obras e as promessas que Deus fez para essa igreja, que ela seria um celeiro de missionários e um celeiro de pastores, ela continua a se cumprir e continua
a crescer. Essa base de ensinamento eu acredito que seja de excelência. Tanto a que vai do púlpito para lá, como a que vem das salas para as nossas crianças. E graças a Deus, todos se preocupam com o ensinamento e também com a obra de Deus. Depois que nós retornamos para o templo sede aqui, nós tivemos vários cultos, líderes de jovens, tivemos desenvolvimento social, tivemos várias ramificações que ajudam no braço da igreja. E isso também é muito importante para a igreja, porque a Bíblia vai dizer lá em Atos que à medida que a igreja ia caindo na graça do povo, Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. E essa é a principal preocupação do cristão. É aqueles que Deus há de acrescentar, que Ele há de salvar através da nossa igreja. Voltando ao celeiro missionário, como lá no antigo templo ele já foi trazido como promessa, que nós seríamos um celeiro de missionário e um celeiro de pastores, eu acredito que isso esteja se cumprindo e que ainda vai se cumprir de forma mais intensiva nas nossas vidas, pois Deus está preparando o nosso ministério com as pessoas e na nossa mentalidade para poder reconquistar, porque não tem como se crescer se não tiver o impacto de que nós temos a necessidade de sair e de se expandir. E nós, graças a Deus, sempre tivemos essa visão, mas Deus ele está nos preparando para algo maior. Algo maior não porque nós experimentamos números, mas maior no sentido de que Deus ele sempre há de fazer aquilo que está nos seus planos, e nada disso pode ser frustrado. E o amanhã, ele é melhor do que hoje, e hoje é melhor do que ontem. Isso significa que o que Deus está fazendo hoje, ele é de suma importância para aquilo que Ele vai fazer amanhã sobre as nossas vidas, mais e mais. Então, como a nossa igreja sempre teve uma tendência e uma boa inclinação para o ensinamento, eu acredito que isso foi passado bem pelos nossos pastores e os nossos líderes. É tanto que a escola de ensinamento até hoje funciona. Ela funciona em outros dias, nas células, e também funciona nos domingos à noite, com a nossa escola infanto-juvenil de crescimento bíblico. E até hoje se é ensinado essa essência da palavra. E é o que mais me admira na nossa essência como igreja, é a preocupação com o ensino e com a formação das pessoas, com a formação do indivíduo em si. Nem sempre é crescimento numérico, não significa. É um crescimento interno. E Deus está preparando esse crescimento com uma base boa de ensino para um futuro melhor, para algo grandioso. Eu acredito que o que Ele tem projetado para o nosso ministério, para a nossa comunidade, nós não podemos imaginar. A nossa mente não pode alcançar, porque Deus sempre planeja algo grandioso. E quando se mantém no ensinamento e na busca constante da palavra de Deus, ela se cumpre. Então nós esperaremos e confiaremos em Deus, porque nós acreditamos que a sua promessa ela se cumprirá e que a sua vontade ela será soberana. Eu fui convidada por uma pessoa para vir para Eruxalai. Foi dia 1º de agosto de 99. Fez 25 anos, né, que eu, graças a Deus, estou nesse ministério. Quando eu cheguei aqui, era uma igreja pequena, né, tinha poucos membros. Era uma igreja que ainda estava fazendo a obra, né? Ela ainda estava crescendo assim em tamanho. Não tinha janelas, não era forrada, era o ar livre, né? O chão era encimentado e tinha apenas os banquinhos
toda vez que a gente ia embora, a gente tinha que pegar os banquinhos e colocar ali debaixo daquela laje para não pegar sol e nem chuva. Mas Deus era tão bom, tão maravilhoso, que nunca permitiu que chovesse, né? Assim, quando estava sem o teto. E aí Deus foi fazendo a obra e a igreja foi, né, se formando, se completando. É uma igreja muito avivada, uma igreja cheia da presença de Deus, era uma igreja que a gente, né, tinha aquela comunhão. E na igreja também havia vários tipos de ministérios, que um deles era o discipulado, né, que a gente fazia com gracinha. E nesse discipulado a gente começou a ficar mais forte na presença de Deus, ganhava muitas vidas para Jesus. E cada dia mais Deus estava abençoando essa igreja cada dia mais ia crescendo, né? Também teve uma pessoa muito importante que foi um dos fundadores daqui da Eruxalai, que foi o pastor, que foi o irmão Luiz Cursino, né? A gente ia para a casa dele, fazia orações lá, era muito bom. Inclusive eu aprendi a orar, foi lá na casa dele. E o irmão também, Saul, que a gente saía também para pregar nas casas, nos hospitais. E era uma igreja que realmente, né, estava em busca, né, do ID de Deus. E o que eu vejo hoje é uma igreja que tem tudo para crescer, que tem tudo para ganhar vidas, né, para Jesus. O pastor, ele sempre teve um objetivo, um sonho de fazer uma igreja em cada bairro. E eu creio que isso vai acontecer, porque Deus está fazendo mesmo a obra, Deus está mexendo aí em tudo. E eu creio que a gente vai ter em cada bairro uma igreja. Assim como a gente tem nossos distritos, que é em Petrolina, que é na Aliança, que é no centro, né? E eu creio que Deus vai fazer mais do que isso, do que a gente até imagina, né? Porque nós somos um, como diz aí no hashtag, né? Somos um. E eu espero que nós, Eruxalai, tenhamos um compromisso de sermos fiel à nossa igreja, de orarmos, de estar sempre na presença de Deus e acreditar que Deus tem o melhor para fazer por essa igreja. Essa igreja está linda, está crescendo cada dia mais. E cada dia mais o Senhor vem nos abençoando, nos fortalecendo. E eu creio que essa igreja vai ser uma igreja cheia da unção de Deus, a igreja da alegria, a igreja da salvação, a igreja da cura, da libertação. E creio também que nada vai parar em Eruxalai, em nome de Jesus, porque Deus está no controle de tudo. Parabéns, Eruxalai. O culto das Sete Nações foi maravilhoso, né? O pastor mandou cada uma das pessoas, cada pessoa de Célula, deu uma nação, se vestir de acordo com a nação, né? A minha, como é de Renata, a gente se vestiu como portuguesa, né? E todo mundo entrou nessa onda, nessa vibe, foi muito bom também. Foi uma festa linda, foi uma festa perfeita, maravilhosa, bandeiras, foi lindo, lindo, lindo. A gente também teve lá atrás, que é o espaço também, lá atrás a gente teve atendas, né? E também foi maravilhoso, comidas, de acordo com o tema, alguma coisa assim, foi muito bom, muito bom. Aqui a igreja, ela precisa nascer de novo, essa alegria, esse contágio, né? De estarmos também celebrando tudo, de termos, assim, as festas das nações, as tendas, tudo, envolver tudo, né? Juntar as igrejas e fazermos essa festa, essa celebração, porque é muito bom, fortalece muito a gente, né? É uma bênção mesmo. A igreja, quando era lá no fundo, eu me batizei lá, né? Era uma igrejinha pequena. Eu não cheguei a congregar lá, naquela igreja lá, mas eu fui batizada lá, né? E quando a gente passou para cá, dessa igreja aqui, que a gente viu, né, a mão de Deus deste lugar, foi maravilhoso. E eu creio que Deus tem mais para fazer por Eruxalai.
muito mais. Eu cheguei na igreja, foi através do pastor Williams. Ele me convidou, nós éramos crentes da Assembleia de Deus, e aí nos afastamos com 13 anos de idade, no caso eu, 13 anos de idade. Ele me levou para a igreja, e interessante que ele me levou para Eruxalai bem empolgado, dizendo que tinha muitos jovens e que ia crescer a juventude. Quando eu cheguei, estava tendo um retiro de jovens na igreja. Não tinha jovem nenhum, no dia que eu fui. Aí visitei mais umas 2 vezes, tinha um pouquinho de jovem. E aí, o pastor Teobaldo, visionário, como ele era e ainda escolheu o pastor Luiz para ser o líder. E aí o pastor me contava uma empolgação, e eu imaginava que o culto de jovem ia ser aquele culto de jovem. Quando chegava lá no culto de jovem, o louvor, eu, minha namorada na época, hoje minha esposa Lívia, pastor Williams e a namorada dele. Era, sei lá, no máximo 10 pessoas, mas ele dizia assim uma fé, e graças a Deus eu vi a juventude crescer. Também o louvor, na época, que era o líder, era o pastor Adilson, né, que acredito que ele vai falar aqui também. Ele era o líder do louvor. Eu tinha vindo de uma banda que tocava música de axé. Deus me deu a graça de também fazer parte do Ministério do Louvor. E a igreja é pequenininha, mas o que eu percebi foi que o amor, o acolhimento da igreja, assim, me cativou. E outra coisa que eu já gostava, mas que eu via de forma diferente, eu não entendia na época, foi a música. A música me atraiu de forma sensacional. Eu, toda vez que ia, cada música que tocava parecia que entrava dentro da minha alma. E uma das que eu tocava com toda intensidade, porque eu vinha de lá, tinha umas 2 músicas de axé da Bahia que eu achava que eu nunca ia conseguir deixar de gostar. Mas eu lembro de uma música que dizia assim: Senhor, eu não sou nada diante do seu poder. Quando chegamos no refrão, dizia assim: deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas. Mas quando chegava nessa parte, que era o que eu precisava, pois as bandas que eu gostava, eu ainda continuava a gostar e dançar quando tocava as músicas. Quando chegava nessa parte, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Parecia que o autor dessa música tinha feito a música para mim, porque eu queria ser liberto daqui, e parecia que eu não ia vencer. E o louvor assim me atraiu com cordas mesmo, e Deus me libertou. Depois eu vi a igreja mudar daquela igrejinha pequenininha, onde hoje mora o Washington Wagner e o Cicleide, para o templo hoje, que é a sede. E o que eu amo na minha igreja é que a visão que Deus deu ao meu pastor Teobaldo, que foi depois multiplicada nos distritos. Eu faço parte do Distrito Norte, no centro, o pastor Moacir. A visão que Deus deu ao pastor Teobaldo e que foi multiplicada pelos líderes não se perdeu, ou seja, a essência continua. Cristo é o nosso modelo, a Bíblia é a única nossa fonte de regra, de fé e prática. E o que eu vejo para a nossa igreja no futuro é que Deus vai nos surpreender, e eu acredito que Ele vai levar a gente. É porque eu não vou conseguir traduzir em palavras, mas eu vejo dentro de mim aqui que Deus vai levar e soprar o nome da nossa igreja os 4 cantos do Brasil e do mundo. Eu creio. Para quê? Para a nossa vaidade? Não. É para poder anunciar Cristo Jesus aonde quer que Ele precise ser anunciado, com a nossa essência de igreja acolhedora, alegre, Cristo como centro, a visão que Deus deu para o nosso pastor, que foi reproduzida pelos demais pastores locais, pastor Moacir, pastor Neto e pastor Edivaldo, que hoje estão conosco, e as outras que foram emancipadas, pastor Jean, pastor Williams, enfim. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tem muita coisa para contar, mas não vai dar para contar tudo, senão não dá tempo para os outros contar a história, né? Chame Eruxalai, se prepare, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou no coração do homem. Foi isso que Deus preparou para mim, para você, para o nosso ministério. Parabéns pelos 32 anos. A única coisa que tinha vontade, eu não tenho como voltar atrás, era ter chegado quando a igreja foi fundada. Eu acredito que 5 anos depois, foi em 1996 que eu cheguei em Eruxalai. Ela foi fundada em 1991, acredito, e 92, né? 92, pastor Deus está aqui. 92 e quase que eu chego na fundação. Mas a história que os
que fundaram, os pioneiros, contam, é algo assim, era tão apaixonante como eles contam, que parece que eu estava lá junto com eles. E a história que a gente conta para os que estão chegando, eu creio que gera neles essas mesmas sensações. E a história que as próximas gerações vão contar é como se nós estivéssemos, como se eles estivessem na nossa época, porque essa paixão eu percebo que, graças a Deus, ainda permanece no nosso ministério da essência. Deus abençoe, que nós nunca percamos essa essência, porque foi essa essência que de lá, daquela igrejinha pequenininha, que não tinha jovem, que não tinha vírgula, que tinha pouquinhos jovens, mas que o nosso pastor já tinha visão, que implantou no coração do líder de jovem, na época o pastor Williams, e que hoje é reproduzida pelos demais líderes nos distritos. Eu sei que isso é só o começo daquilo que está escrito em Isaías 54, a partir do versículo 1. Jerusalém, amplia o lugar da sua tenda, estenda o seu todo, firma bem as suas estacas, porque nós transbordaremos para a esquerda e para a direita, em nome de Jesus. Deus abençoe. Cheguei em Jerusalém há 23 anos atrás. Era uma igreja pequena, era uma igreja de bairro, uma igreja começando, uma igreja com 8 a 12 membros, mas que foi crescendo com o passar do tempo, com o pastor Teobaldo, um homem de visão, e era uma igreja que evangelizava nos bairros, uma igreja que evangelizava em hospitais, mas com o passar do tempo nós saímos de pescar de aquário e passamos a pescar de rede. Foi quando a visão chegou. Hoje estamos debaixo de uma visão de consolidação, de discipulado, e estamos trabalhando juntos. Hoje estamos trabalhando os 4 ministérios juntos, unidos debaixo de uma mesma visão, debaixo do mesmo propósito. E acredito que para um tempo como esse, um tempo novo, se inicia em Jerusalém um ciclo novo, onde as bênçãos do Eterno transbordarão para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Cheguei nesse ministério com muitas feridas, com muitos traumas familiares, e neste lugar eu fui curada e fui restaurada. Então eu glorifico a Deus pelos pais espirituais que existem nesse ministério. Agradeço a Deus pela vida do pastor Teobaldo, pastora Nilza, pastor Moacir, pastora Nádia, pastor Neto e pastora Jussara, por todos eles que têm uma história em minha vida. Agradeço a Deus e Deus abençoe por esses 30 e poucos anos de Jerusalém. Amém. Eu cheguei na Jerusalém, que não era Jerusalém no tempo, era a terceira igreja evangélica batista. Aliás, antes disso, era a congregação da primeira igreja batista de Juazeiro. E eu cheguei a visitar, comecei a visitar em novembro de 91. E eu me converti no dia 12 de maio de 92, às 16 horas. E eu tenho a mesma idade de conversão que a igreja está completando agora, de aniversário, 32 anos. Então eu nasci para Jesus na mesma época. Antes de chegar, me converter, eu tinha uma aparência meio esquisita, era roqueiro, e deixei de ser roqueiro para me tornar um discípulo de Jesus, e foi na Jerusalém que eu aprendi. Quem me ganhou para Jesus foi minha primeira esposa, Elisângela, que todo mundo conhece como Danda, e ela que me apresentou a Jesus. Quando eu cheguei na igreja, já era o pastor Teobaldo que estava pastoreando, e eu pude ver a igreja crescendo ao longo dos anos. Quando a gente chegou, tinha umas 30 e poucas pessoas, se eu não me engano, e foi crescendo. Uma igreja que no tempo era tradicional, e chegou um tempo, acho que em 94, a igreja começou a ter uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. A igreja começou a
conhecer os dons espirituais. Eu cheguei na igreja, as pessoas que tocavam no Ministério do Louvor, no instrumental era Elionai, Marcelo, que já está na glória, e Van Carlos, que hoje é pastor também. E no vocal tinha muita gente que ajudava, tinha a Nathalie, tinha a Elisângela, eu acho que não vou lembrar todo mundo, mas tinha muita gente que ajudava no Ministério do Louvor. Para mim e para Batista, naquela época, eu tinha dificuldade, porque aqui onde é o posto Raulins era mato, era uma baixada cheia de mato. A gente tinha dificuldade para atravessar para o lado de lá, tinha só um triozinho. E do Castelo Branco, por Dom Tomás, para a igreja lá, tinha um terreno também sem casa. Aí meu marido dizia para mim, se acontecer alguma coisa com você, eu não estou nem aí, porque você... Eu não tinha com quem ir, então eu tinha que ir para a igreja, né? Eu ia. E foi aí que, com o tempo, eu parei, entrei aí na congregação, assisti o culto e fiquei. Mas eu saí da Batista não foi por nada, porque o pastor Teobaldo e a pastora Nilza, para mim, são demais. Eu amo aquela gente. É de um jeito que o pastor Teobaldo, quando meu esposo faleceu, ele faleceu aqui em casa, de madrugada. Quando amanheceu o dia que eu saí do meu quarto para vir na cozinha, ele já... Quem estava sentado aí? Era ele. Sozinho sentado na cozinha. O Plínio entrava por aqui, ele estava saindo. Que aqui é a casa do Plínio. E ele deu toda a assistência para o Plínio arrumar o funeral do pai. Ele tomou o pé junto com o Plínio para arrumar tudo. Né? Se eu já queria bem a ele, dobrou. Porque, na verdade, eu não tenho pastor, eu sempre falo aqui, eu não tenho ele como pastor Teobaldo, porque a gente tem aquela coisa, fulano é pastor, né? Eu tenho ele assim, muito presente a mim, como se ele fosse meu irmão, meu filho, alguma coisa muito chegada a mim. Quero muito bem a ele. E a pastora também, ela está sempre ali com ele também. Então, é o caso. Meu filho, agora em janeiro fez um ano que meu filho morreu, o de São Paulo. Eu tenho 2 homens e 2 mulheres, Paulo e Plínio. Paulo morreu. Pastor Teobaldo e a pastora Nilza foi quem vieram ficar do meu lado. Na hora daquela dor. Vocês imaginam perder um filho. E na hora daquela dor, quem estava do meu lado? Pastor Teobaldo. E não só ele. Epifânia, para mim, eu não digo amiga porque eu não gosto de falar, fulano é meu amigo. Eu gosto de falar assim, é muito chegada a mim. É uma pessoa que eu estimo demais, Epifânia. Estefânia. A Cátia, Luzimar, esse pessoal, a irmã Maria Tereza, esse pessoal, para mim é tudo querido. Então, eu gosto do pessoal de onde eu estou, mas meu amor pelo pessoal da Batista não está sempre presente. É o que eu tenho para falar desse pessoal. Meu esposo faleceu, a nora da irmã Maria Tereza ficou o dia todinho do meu lado. Dalva. Como eu não amo um pessoal desse? Como é que eu vou esquecer um pessoal desse? É o que eu tenho para falar do pessoal da Igreja Batista. Eu o amo. E depois disso, Plínio e Gisiene foram se chegando para Batista também. O casamento deles foi lá, foi muito lindo. Muito lindo. Eu fui assistir.
É o que eu tenho para falar. Eu gosto demais. Gosto. Não estou lá porque eu falei o motivo para vocês. Mas o pessoal de lá é tudo meu. Eu sou da Jerusalém hoje, né, do Alto da Aliança, mas antes desde o Galpão, né? E eu estou aqui em célula, primeiramente, nas células, né, do Alto da Aliança. E foi uma bênção, né, que o renovar era bastante animado. Então, assim, para quem está no mundo e vê aquele buscar de Deus, aquela animação, aquela alegria, o chamado, né? Você esquece tudo, né, daquilo que você está no mundo e procura ver porque as pessoas estão nessa felicidade. E eu estou numa felicidade que dura pouquíssimo, né? Dura só um momento e nada mais. Então, a curiosidade fez eu estar indo numa célula que, quando cheguei lá, era a pastora Nilza, cabelo curtinho, alegre, né? E chegava muito cativante aquela alegria dela, né, para mim. E em outro lugar você não vê aquela animação em qualquer lugar, né? E vindo dela, assim, fiquei impactada com o jeito, né, que fui abordada naquele local. A célula era cheia mesmo. Todo mundo chegava 2, 3 pessoas, depois já estava com 8 pessoas, né? E a gente rodava um dia de sábado, a gente ia para um chá das 5, se eu não me engano, era um chá das 5. E ali a gente animava aquele local onde a gente estava, que era uma praça, um banquinho, né? Até debaixo de uma árvore, uma garoba, né? E a gente ficava ali adorando, falando palavras de Deus, chamando, fazendo um chamado a todos que passavam por ali. Era uma animação muito. Eu não era convertida, mas andava no meio delas, né? E ia por aqui, esse bairro todo, Alto da Aliança, a gente rodava tudo. E eu sempre aquela animação, célula, só não era convertida, mas como se eu tivesse, sabe, junto com elas. E teve uma macrocélula que foi até aqui nessa igreja mesmo. Era amarelinha, tudo amarelinha, não tinha chão, né? E ali não tinha também as cadeiras, era banco de madeira, e a gente tinha pouquíssimo. Eu acho que não estava ainda não, aqui não. Acho que não estava ainda aqui na igreja, não estava tendo culto na igreja. Mas devido às células, tem que fazer a macrocélula aqui, que era o local maior. E a gente ficava ali, se for lembrar, quando eu tive esse convite, né, para falar, veio muitas coisas assim, sabe, na minha cabeça, porque é muito tempo em Jerusalém, é muito emocionante estar nessa igreja, né? É uma igreja assim que jamais, né, por esses altos e baixos, muitas células, e quando eu me converti mesmo, eu fiquei com 3 células, responsabilidade de 3 células, todas elas eu mesma ganhei, né? A de adolescente e uma de adulto, né? E uma de casado. E era bem interessante, a gente separava o pessoal que era casado e o pessoal que não era casado. E as das crianças, adolescente e criança. E a gente ficava ali bem animado para ganhar, né? Conquistar todas essas pessoas não é fácil. Era ganhar, consolidar e enviar. Quando a gente tinha na mente da gente nos cultos, né, que a gente ia, sempre vinha na cabeça da gente ganhar, consolidar e enviar. E isso era muito impactante no coração da gente, porque a gente ficava o tempo todo assim, tinha a vontade de ganhar as almas, né?
vontade de ganhar nossa família, nossos amigos, né? E aí, numa macrocélula que teve aqui, no espaço, que eu ainda não era convertida, mas andava no meio delas, ali como se fosse, e aí chamou, fez o chamado. Né? E nesse dia não tinha visitante, né? Só tinha, aí eu olhei assim, eita, hoje é o meu dia, hoje vai ser o meu dia, porque não tem visitante. Então, quando ela falou assim, ei, você levante e venha aqui à frente, que Deus hoje te chama. E eu disse, isso é comigo. Eu certeza, porque já tem muito tempo que eu estou com vocês, muito tempo que eu estou aqui. E até agora, acho que uns 6 meses eu estava no meio delas, né, e não era convertida. E aí Deus preparou essa macrocélula e eu me converti. E daí em diante foi só alegria, muitas conquistas, né? Graças a Deus, na época, era uma pessoa que conquistava mesmo, né? E via, assim, o mover de Deus naquela época era muito, muito impactante, né? E em nome de Jesus eu consegui, né, estar mais, né, mais desenvolvida para ganhar vidas, porque quando a gente tem um chamado, né, Deus não esquece, né? A gente pode até esquecer, mas Deus não esquece. O chamado é para todos. Eu sou Tânia, sou de Simões Filho, né? Uma cidade próxima a Salvador, e vim para cá com a empresa, mas a empresa foi embora e eu fiquei, né? Não por meu gosto, mas pelo gosto de vida. Deixar bem claro aqui. Conheci Eruxalai, que primeiramente eu vim para cá e morei no bairro Santo Antônio. Conheci Eruxalai com as minhas caminhadas. Eu ia caminhando e aí teve um dia que eu disse, pronto, parei naquela rua ali de Eruxalai e pronto, eu disse, Vitor, é aqui que a gente vem. Né? Logo no domingo à noite, eu disse, eu sei que o culto começa às 6h30, então 6h30 da noite eu estava lá. Aí fui o primeiro dia, tranquilo, fui o segundo domingo, né, mais tranquilo ainda. E no terceiro domingo aí a pastora, não, antes da pastora teve outras pessoas também que me deram boas-vindas. Foi Neemias, né, eu lembro bem que Neemias veio me cumprimentar, e depois foi a pastora Nilza, né, me cumprimentou, me apresentou a Nelci, e aí eu já participei das células. O mais que me encanta, o que me encantou na Eruxalai são os testemunhos, né? Uns testemunhos de 4 pessoas, especificamente. Conheço outros testemunhos na Eruxalai, mas dessas 4 pessoas foram as mais que me impactaram. Foi a de Liane, né? A de Estefânia e Lucicleide, e agora próximo também foi a de Keila. E todas essas 4, Deus não só presenteou com a cura, mas com um presente, que são os filhos. Né? E cada testemunho dela, eu fico rendida aos pés do Senhor. Porque eu digo assim, quando eu chego na Eruxalai, então eu estou com uma dorzinha qualquer, mas eu vejo Estefânia. Aí eu digo assim, isso é bobagem, quem é essa hernia de disco diante de tudo que Estefânia já passou, né? E aí eu continuo assim, caminhando na Eruxalai, gosto muito dos pastores também, que Deus continue abençoando eles, né? Que eles continuem com o trabalho, que é muito bom. E que as pessoas assim, foquem mais nisso, nos testemunhos, nas bênçãos alcançadas. As bênçãos que eu digo assim, não é só dinheiro, não é só uma conquista de um bem material, mas é para que conquista melhor do que Estefânia conseguiu, do que Yane conseguiu, do que Lucicleide conseguiu e Keila conseguiram. Né? Keila da perfumaria. Né? Elas conseguiram ter um testemunho vivo, uma bênção viva, porque são os filhos delas, né? Eu digo assim, Riquelme, gente, olha assim, a bênção de Deus, né? Levi, uma bênção, João, quando eu vejo Elise também, bênção de Deus, testemunho que nos impacta, ou não, nós ficamos impactadas com o testemunho. Isso nos impacta. A gente fica impactada com aqueles testemunhos, que eu devia gerar um livro só de testemunho, que seria
uma benção. Como eu fico assim, tem vezes que eu tenho vontade de convidar as meninas para ir para outra cidade, para ter que contar o testemunho dela. Já falei com o pessoal da igreja, lá onde eu morava, né, dos testemunhos dela, porque eu fico assim, é impactante. Para uma pessoa que está sofrendo uma certa doença, aí quando vê assim, o que Deus fez na vida de Anne, né, e deu Levi como prova de amor, né, de cuidado, do carinho que teve com ela, uma prova viva. Então eu sou muito feliz com as minhas amigas que tenho, né, da intercessão, as amigas que eu conheci aqui e continuo caminhando com elas. Eu sou muito feliz com isso. Aborrecimento a gente tem. Não vou dizer que a gente não tem, que é tudo as melhores maravilhas. Não é isso, não é igreja. É gente, né? São pessoas que têm problemas. Às vezes os problemas não dizem assim, quando você ouve um testemunho, aquele problema não sai. Aí você fica ali preso àquilo. Mas, gente, né? Eu tenho os meus e outros têm uns delas também. Mas eu fico muito feliz com a igreja Jerusalém. Estou muito feliz com a igreja e parabenizo pelos 32 anos, parabenizo todas as pessoas que caminham com os pastores desde quando começaram, né? Desde da igrejinha. Eu não consegui, eu só tenho 10 anos na Jerusalém, né? Vou fazer 11 anos, em dezembro eu faço 11 anos que estou aqui na Jerusalém. E sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. E parabenizo não só a igreja, mas todos da igreja. Em nome de Jesus. Eu já fui da intercessão lá na minha cidade, na Galileia, na Igreja Galileia, Batista Galileia, lá de Simões Filho, né? Fui aquela intercessora que é chamada e derramada até óleo no púlpito, assim, consagrada. Porque eu participei das coisas que Deus me guiou. Não fui eu que quis ser. Eu digo assim, eu participava da oração, o pastor da igreja, tipo a igreja auxiliar, aí me convidava para a gente fazer vigília, me convidava toda a igreja, não era só a mim. E eu sempre fui aquela que participava, né? Vitor bebezinho, Vitor me acompanhava. Me levava um negocinho para Vitor dormir, Vitor lá me acompanhava. E quando chegou aqui não foi diferente, porque o meu pastor chegou lá e me disse assim, Tânia, onde quer que você esteja, seja como José. Tá vendo a minha cara, né? Eu Jesus. Eu não falei Jesus, falei outra coisa, né? Mas ele disse isso para mim. Então, quando chegou aqui, não foi diferente. Quando me convidou, tem oração dia de terça-feira. Pronto, é ali que eu estou. Né? Tem não sei o que, a gente faz visitas. É ali que eu vou, porque eu fazia isso. Eu sempre, desde que me converti, eu sempre fiz isso. De fazer visita, de estar na intercessão. Aí a pastora me apresentou a Nelci. E aí Nelci faz parte também da intercessão e eu já acompanhei. Terça-feira que morávamos pertinho uma da outra, e aí eu já acompanhei. E foi assim, a intercessão aqui foi assim. Nossa. E o Homem Mais? Homem Mais, meu Deus, Ame Mais é assim, ame mais, é você amar. É você querer participar daquilo ali e ser sem preconceito. É você ver a pessoa e se colocar naquele lugar. Como é que eu agiria se eu estivesse naquele lugar? Às vezes a pessoa vem bem sujão e você precisa dar um abraço. Sabe? E você tem que demonstrar, não demonstrar nojinho, como as pessoas demonstram, mas demonstrar amor, demonstrar carinho. Às vezes vem uma conversa que não tem nada a ver, mas você começar a falar de Deus assim, nos mínimos, porque muitas vezes alguns deles estão embriagados. Não está no seu juízo perfeito. Mas tem muitos deles que quando vê a gente em outro lugar, reconhece a gente. E isso aí é maravilhoso. É um trabalho social que eu não quero me distanciar nunca. O Ame Mais para mim, meu companheiro Miller, chamo o companheiro na intimidade, né? Porque ali é um super amigo. Outra pessoa da Jerusalém que é super amigo é aquele Miller. Aquele Miller tem dia que ele me emociona com o que ele faz, né? Ele é grandão, mas ele não quer aparecer.
E eles às vezes ali ficam ali neutro. Mas é uma pessoa grande dentro da Jerusalém. Assim, eu tenho certeza de tudo, assim, que a obra que Deus tem na vida dele, o carinho que ele tem com esse povo, o carinho que ele tem com os meninos dele, porque ele tem uma célula em casa. Mas é uma célula fraternal, eu digo assim essa palavra. Porque penso que os meninos dele é amigo deles. Não é assim um menino que vem para a célula, é um amigo dele que está em todo... Se é para pegar um negócio, embora junto. Se é para fazer uma coisa, os meninos estão ali junto com ele. Então, o Homem Mais, para mim, as pessoas tinham que olhar mais para o Homem Mais. Tem muita coisa. Tem muita coisa impactante. Eu fui convidada para fazer uma abertura acho que foi o aniversário da pastora. Aniversário da pastora. E eu que fui chamada, né? As pessoas lá em concordância me chamaram. Eu fiquei assim, assustada, né? Porque tem muitas pessoas, eu acho, mais competentes do que eu para isso, e aí me chamaram. Eu fiquei muito feliz. E mais impactada, assim, com os conselhos da pastora Nilza, né? Porque ali, em pouca conversa, a pastora Nilza fala alguma coisa, assim, para mim, porque eu não sei, eu reclamava muito e queria muito ir embora, sabe? Muito embora. Ela, Tânia, faça isso não, rapaz, fica aí, aqui tem mais facilidade para o seu filho, é uma cidade menor, não tem muita violência ainda, então fica aí. Mas seu menino está estudando, daqui a pouco faz uma faculdade, é mais fácil aqui. Então isso, assim, isso também me ajuda muito, porque tem outras conversas paralelas, mas é quando vem assim, a cabeça da igreja, né, que é o pastor e a pastora, quando eles vêm assim, tem uma conversa comigo, né, nunca levei bronca da pastora nem do pastor, graças a Deus, né? E nesses quase 11 anos, só me chamou para conversar uma vez, que foi esse ano. A pastora me chamou para conversar. Mas uma conversa amigável, uma conversa não foi conversa, puxando a orelha, não foi nada disso, muito pelo contrário, né? Então... Sempre com amor, né? Sempre com amor, sempre assim, me ensinando. Isso, com muita sabedoria. Né? Com muita sabedoria, me ensinando a caminhar. Porque a caminhada, quer dizer assim, a caminhada cristã não é fácil, não. A caminhada, que se engana quem diz que a caminhada cristã é fácil. Mas a gente tem que sempre se espelhar em Jesus. A gente tem que se espelhar nele. Ele tinha 12 discípulos, e entre aqueles 12 muitas coisas aconteceram que na nossa visão não era para acontecer. Porém, para nos ensinar. A gente pode estar no meio da multidão, mas tem sempre uma que vai fazer algo diferenciado. Ou para coisa boa ou para coisa ruim, como aconteceu lá com Jesus. Assim acontece conosco também. 32 anos de Jerusalém, somos um. E não tem como esquecer uma música, porque como eu sou músico, normalmente eu lembro de música. Não tem como esquecer uma música que eu cantava, que dizia assim: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, não vão conseguir. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. 32 anos unidos e muitos anos unidos até a volta de Cristo. Jerusalém, parabéns, 32 anos.